Olha, eu tô impressionada com o trabalho que a esquerda fez nas redes ontem. Mas eu tô mais impressionada de observar como o eleitor do Lula tem um déficit cognitivo severo e avançado. O meme se tornou real. Me solta! Me solta, pô! Eu quero pagar mais imposto! Ô, louco, meu! Eita! Eu achei que o comentário que dominaria as redes no dia de ontem era o fato do Banco Central ter sofrido um ataque hacker e os caras desviarem mais de um bilhão de reais e terem convertido tudo em Bitcoin. Até cheguei a ver comentários que diziam que o Banco Central devia pedir ajuda para o TSE e instalar o mesmo programa da urna eletrônica, que é o único que é impossível de ser invadido. Mas foram poucos comentários, já que a esquerda resolveu tragar a população para 1848 e reviver a luta de classes dos pobres contra os ricos. E eu juro que eu queria que isso fosse apenas uma força de expressão, mas esse era um dos banners que eles estavam postando à exaustão. É luta de classes, senhoras e senhores. E um adendo interessante, enquanto os militantes de esquerda estavam subindo hashtag declarando aberta a temporada dos ricos contra os pobres, a Jandira Fegali, do Partido Comunista, tentou pautar novamente o PL da Globo para dar isenção bilionária para os bilionários de estimação. Aí, quando nós começamos a gritaria, ela arregou e tirou de pauta. Muito revolucionária ela. Mas, enfim, essa é uma estratégia criada pelo próprio governo, que decidiu levantar uma pauta que unisse a base de esquerda, que estava mais perdida do que daltônico montando cubo mágico. Essa é a pauta. Pobres contra ricos, ricos contra pobres. E aí os caras se organizaram, fizeram um mutirão para subir hashtag, fizeram vídeos de inteligência artificial e tudo mais. Só que, no dia de anunciar que a luta de classes estava de volta, porque o Congresso derrubou o IOF, que iria ser cobrado dos ricos para beneficiar os pobres. E calma que eu já vou te mostrar como que isso é conversa de morador do CAPS. Érica Hilton aparece nas redes sociais postando uma foto se dizendo prontíssima para mais uma semana de batalha no Congresso, usando uma bolsa que custa 25 mil reais. No dia que os caras vão de pobres contra os ricos, Érica Hilton esfrega uma bolsa de 25 mil reais na cara do militante. E isso porque a Érica Hilton disse que ia acabar com o capitalismo. Tá, já vamos mencionar o tamanho do estrago. Mas antes, eu preciso que você preste atenção no que eu vou dizer para você poder contar pro coleguinha que defende o aumento do IOF e que pode não estar no CAPS uma hora dessas. Mas deveria. IOF é um imposto sobre transações financeiras. E a esquerda quer te convencer que isso é só para pegar rico, porque pobre não faz câmbio. E sim, isso é verdade. Mas você sabe o que o pobre faz que o rico não faz? Dividir compra no supermercado no cartão de crédito. Porque sim, o aumento do IOF vai encarecer as parcelas das comprinhas que você divide. Sabe o que mais rico não faz? Financiar uma moto para começar a trabalhar com entrega. Rico sequer financia carro, meu amor. Mas sabe o carrinho que você sonhou a vida inteira para comprar e financiou em 60 parcelas? Pois é, esse aí vai ter aumentinho gostoso, sabe? Impostinho gostoso de IOF. Ah, e me tire uma dúvida. Rico entra no cheque especial porque o dinheiro para terminar o mês acabou? Não, né? Isso é pobre. E vai ter aumento na cobrança do cheque especial. Tá doida para trocar sua geladeira? Comprar uma TV para colocar no quarto do seu filho? Então, rico paga à vista e ainda leva desconto. O pobre divide no crediário. Que adivinha? Com o aumento do IOF vai ter impostinho gostoso, impostinho para bancar avião da FAB para levar a Janja no ginecologista. Você, que trabalhou de funcionário a vida toda e agora conseguiu abrir sua pequena empresa, o seu crédito vai subir entre 8% e 40%. Mas a esquerda está gritando que o Congresso impedir que o pobre pague mais imposto, na verdade é um golpe do Congresso contra o Lula, pai dos pobres. Bicho, nem faz sentido uma esquizofrenia dessas, né? Os caras são tão militantes papagaios que vivem de repetir o que o governo diz ser verdade, que eles abriram mão do senso crítico. Era só dar um Google. Taxade disse que o imposto era só para quem mora em cobertura. E o povo falou que a explicação era muito boa. Congresso amigo de rico, inimigo de pobre, viva a luta de classes! Militante da esquerda é o legítimo gado. Gente, vocês acham que eu tô aumentando aqui porque eu sou oposição ao Lula?
Mas você tem que entender que o Janones foi lá no Congresso, votou junto com o PT para derrubar o decreto do próprio Lula sobre a conta de luz e saiu de lá falando que o Nicolas, que votou contra, ou seja, para manter o decreto do Lula sobre a conta de luz, foi o responsável pela queda. Janones e o PT votaram contra o Lula e o Nicolas, que votou para manter o decreto do Lula, foi o responsável por aumentar a sua conta de luz. E o mais louco é que o Janones depois ainda falou que se você não faz compra no exterior, que você fique tranquilo, que não muda nada na sua vida. Pessoal, confirmado, energia elétrica mais cara para todos os brasileiros. Saindo aqui agora do plenário da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, e agora é oficial, o deputado Nicolas Ferreira, junto com a oposição, conseguiu articular um aumento na conta de energia para todo o povo brasileiro. Estão usando aí aumento de IOF como cortina de fumaça, né? Se você não vai para os Estados Unidos, para a Europa, todo ano fazer compra com o seu cartão de crédito, você vai para a Europa, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, ficar lá fazendo compra com o seu cartão de crédito, senão você não precisa preocupar com o aumento de IOF, porque não vai mudar em nada a sua vida. Agora, o aumento da conta de energia, o aumento da energia elétrica, da luz, isso sim vai fazer diferença no seu bolso. Isso aqui eu não sei se é esquizofrenia, mau caratismo ou só burrice mesmo. Mas isso aí é a esquerda no Brasil hoje. E olha que o STF jurou que estava regulamentando a internet para acabar com as mentiras na rede. Mas depende de quem tá mentindo, né? Que doideira. E foi assim que esses caras chegaram ao ponto de chamar uma manifestação para que os pobres de esquerda apoiem o aumento de imposto que irá impactá-los diretamente. Um grande descolamento da realidade misturada com desespero. Há quem diga que esse ataque ao Congresso e ao Hugo Mota, que pautou a derrubada do aumento de imposto promovido pelo Lula, é orgânico. Mas a Veja nos contou ontem que o PT convocou influenciadores digitais para a reunião para poder travar a guerra sobre o IOF. Governo chamando influenciadores digitais para fazer guerra digital sobre aumento de imposto. No governo Bolsonaro isso não aconteceu e mesmo assim foi chamado de milícia digital. Teve inquérito aberto, busca e apreensão e gente interrogada além de presa. E vem cá, os pelegos passaram o dia inteiro atacando tanto o Congresso quanto o Hugo Mota. Então eu fiquei confusa se isso aí estava autorizado, porque o Congresso não é mais uma instituição democrática? E sendo uma instituição democrática, a esquerda pode atacar a instituição livremente? Atacar o presidente dessa instituição, Hugo Mota? Porque quando nós subimos a hashtag STF Vergonha Nacional, fomos todos parar dentro do inquérito das fake news, porque o STF alegou que os bolsonaristas estavam atacando as instituições democráticas. O Congresso pode ser atacado pela esquerda, mas o STF é um cristalzinho que não pode ser alvo jamais? Por quê? E o negócio tá tão feio e tão sem controle que tanto a Gleisi Hoffmann quanto o líder do governo fizeram publicações pedindo para a esquerda parar esse ataque que estava fora de controle. Mas não ache você que a Gleisi ou o líder do PT estão tentando frear os futuros internos do CAPS porque eles têm consciência de que o Congresso barrou imposto para o bem do pobre. Longe disso. No dia de ontem foi divulgada uma pesquisa feita dentro da Câmara entre os deputados. E a constatação foi desastrosa. 45% dos deputados se definem como de direita, 25% de centro e apenas 21% de esquerda. Sobre a avaliação do Lula, 46% avaliam negativamente, enquanto 27% avaliaram como positivo esse governo. 24% falaram que está mais ou menos. Sobre a relação do Lula com o Congresso, 51% avaliaram de forma negativa, enquanto míseros 18% acham que é uma relação muito positiva. E agora os pontos mais relevantes. 64% acreditam que economicamente o país está indo na direção errada, contra 28% que acredita que estamos quase virando uma Suíça. 48% dos deputados avaliam negativamente a atuação da Suprema Corte, enquanto 27% avaliam como positiva. E para concluir, quando perguntado quem ganha a eleição no ano que vem, 50% acreditam que um candidato da oposição ao Lula leva, enquanto 35% acreditam numa vitória do petista ou do poste do petista. E eu quis trazer esses números para deixar claro que o Congresso não é mais capacho do Lula e não tem emenda parlamentar que faça os deputados colarem com o déspota às vésperas de uma eleição. Lula se tornou um cara tóxico. E essa treta suprema se intensificou justamente quando o Congresso deu um não gigante ao Lula, deixando claro que, diferentemente do petista, o brasileiro não quer mais pagar imposto. Chega, Taxade! Ó, deu!
Então Lula mais uma vez encarnou o Kiko e foi contar tudo para sua mãe STF. Só que dessa vez ele falou demais. Se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Se ele não acionar o STF, o Lula não governa mais o país. Ou seja, Lula deixa claro que está usando a Suprema Corte, uma corte constitucional, para desfazer suas derrotas no Congresso e impor a sua vontade. Meio ditatorial isso aí, né não? E, bicho, nós chegamos no ponto do caso ter caído com o Gilmar Mendes e ele ter dito que não, obrigado, melhor você deixar com o Alexandre. Galera, há um tempo atrás, quando o governo perdia no Congresso e recorria ao STF, a corte declinava do julgamento dizendo que isso não era uma atribuição do STF, que era uma questão interna de poderes. Não mais, porque hoje eles falam abertamente que quem vai decidir é eles mesmos. Ou seja, no final das contas, o Brasil está sendo governado pela Suprema Corte. De novo, uma corte constitucional que nunca recebeu um voto. Isso é golpe! Nó, uma esfriada, né, gente? A OAB de São Paulo se manifestou dizendo que a Suprema Corte virou um tribunal penal e se aproximou demais da política. Aliás, será que a OAB viu que o Hugo Mota se irritou com os ataques e que o STF pediu para o governo fazer um gesto ao presidente da Câmara e então a Glaze saiu em defesa do Mota? Sério, gente, o STF virou um mediador político de forma escrachada e absolutamente natural para quem relata. Será que o povo da OAB viu esse vídeo aqui do Barroso no Gilmar Palusa, onde ele mais parecia um líder do governo? Olha só como eles nem disfarçam mais. Ninguém enxerga nada bom em coisa nenhuma. Aumentou o PIB, temos uma crise fiscal. Subimos 5 casas no IDH, temos uma crise fiscal. Estamos na menor taxa de desemprego da história, temos uma crise fiscal. Temos a população hoje mais da metade de classe média, temos uma crise fiscal. Temos uma crise fiscal, precisamos cuidar dela, mas é preciso não fechar os olhos para as coisas boas que acontecem. Foi tipo assim, gente, tá tudo tão bom, tudo tão semi-suíça, por que reclamas, pobre que tá pagando R$50 no quilo do patinho? E no meio de tudo isso, você sabe onde está o Lula? Fora do Brasil, obviamente. Mas, sendo mais específica, você sabe exatamente onde ele tá? Lula tá indo visitar a corrupta condenada da Cristina Kirchner lá na Argentina, porque essa aí já tá presa, não dá pra dar asilo político e mandar o avião da FAB pra buscar. Só dá pra visitar. Com a aprovação nos piores níveis da sua história e assistindo seus aliados sendo vaiados na Bahia, o maior reduto petista do Brasil... E é claro que você vai acreditar que teve lulista dizendo que esse vídeo não é real e que as vaias foram inseridas em cima do vídeo, porque foi exatamente o que eles disseram. A CNN disse que já tem gente aconselhando Lula a sequer concorrer em 2026, porque se ele ganhar, ele vai ter que lidar com um Congresso mais conservador do que esse que já está aí, e que isso seria uma bucha para o Lula. E na rede estatal não oficial, que é a TV Globo, o Valdo disse que se em 2026 a direita for maioria no Senado, cenário que cada vez mais se torna provável, ele sequer vai se candidatar à nova presidência da casa porque ele não vai pautar impeachment de ministros do STF. E sobre isso, duas coisas. A primeira é que todo mundo já sabe que a direita vai com sangue nos olhos para a votação do Senado em 2026 e que a primeira pauta a ser discutida e votada será o impeachment de ministros da corte. Eu acho que é até mais de um. Portanto, o STF pode avançar o quanto quiser. O dia do freio já está decretado. E o fato dos jornalistas alinhados com o regime mencionarem isso pelo menos uma vez por semana mostra que a preocupação é real. Portanto, pode ficar aí pagando de sossegado, porque todo mundo sabe que seu negócio tá piscando mais que luz de balada. A outra coisa é que o Alcolumbre pode até estar dizendo isso para jornalistas, mas eu fiquei sabendo que não é bem assim não. Aliás, o Alcolumbre tem se distanciado dos governistas e se aproximado da oposição até para trocar ideia. E não é porque o Alcolumbre joga no nosso time, é porque ele também não joga no time do Lula. Ele é artilheiro do time Alcolumbre e vai dançar conforme a banda que tocar. Todo mundo, de oposição à base do governo, fala sobre isso. Se a música tocada for à direita, é assim que o Alcolumbre vai dançar, porque ele é um político profissional. Ele não quer perder o carguinho, não quer perder as emendas. E uma outra coisa que chamou a minha atenção foi o fato da esquerda mirar o canhão pro Hugo Mota
e poupar o Alcolumbre, que fizeram juntos a derrubada do IOF. Isso se dá porque o governo já soltou a mão da Câmara, mas se perder o Senado, aí é fingir dor de barriga e pedir para a Janja guiá-la até o banheiro, né, Lula? Vocês entendem que nem convicção para atacar os inimigos os caras têm? Ser militante de esquerda deve ser uma coisa horrível, além de muito vexatória. E uma coisa que tem que ficar clara é que a esquerda voltou ao poder porque o centro achava que o bolsonarismo era muito radical e eles queriam uma coisa mais moderada, e então o Lula vendeu o slogan de união e reconstrução. Passadas as eleições, o Lula entregou seu novo slogan: censura e taxação. E aí você imagina a cara dos moderados assistindo a esquerda reviver a luta de classes e ver os políticos de esquerda promoverem invasão no supermercado e impedirem os clientes de fazerem compras porque eles estavam protestando. Com muito amor. Estamos travando os caixas do supermercado, não para incomodar você, realeza, nos seus 15 minutos de fila. Desculpa. Parabéns aos envolvidos. Isso é a esquerda. Para encerrar, você lembra que eu falei que voltaríamos a falar da Erika Hilton? Então, desde que ela foi pega contratando um maquiador com dinheiro público, deixando de ir na parada LGBT para ir vestida de texana no show da Beyoncé e começou a chamar os homossexuais brancos de fascistas, além, é claro, de pregar o fim do capitalismo com a bolsa de R$25 mil no dia que os pobres estavam lá brigando contra os ricos na luta de classes. Erika Hilton agora amarga uma rejeição profunda, inclusive entre os próprios eleitores, que lamentaram muito, já que ela era uma das poucas vozes mais jovens dentro da esquerda que agora, por conta própria, estava sendo fritada. Aliás, como esquerda e manchetes de corrupção sempre estão atreladas, a justiça deu 20 dias para a revolucionária que vai derrubar o capitalismo usando bolsa de R$25 mil explicar a contratação de uma empresa de segurança que não possui sequer rede social ou ambiente físico, além dessa mesma empresa de segurança ter sido contratada por outra parlamentar da esquerda para poder administrar redes sociais. Mas prendam Bolsonaro por um golpe que nunca existiu. Após a censura às redes promovida pela Suprema Corte, a Folha fez um levantamento apontando que os políticos de direita têm mais que o dobro do engajamento dos políticos de esquerda, centro e centrão juntos. Soma todos eles que não dá o barulho que nós fazemos. Os mais populares da esquerda, lá bem no finalzinho da fila, atrás da galera da direita, estão Lula, a deslumbrada da República, e a Erika Hilton. E assim, galera, a esbanja é rejeitada tanto pela direita quanto pela esquerda. Se é isso aí que eles têm, então, o que sobra? O STF. E além do STF, um monte de nada. E como eles não têm nada, sabe? Proposta, projeto, um plano, nada, nadinha. Chamaram Marques de volta para o debate em pleno 2025, jurando que irão abraçar a revolução em troca de não serem esmagados sem oferecer alguma resistência. Quem votou no Lula em 22, seja por esperar um governo moderado, seja porque tinha a memória afetiva do déspota, tá com saudade do Bolsonaro, de forma declarada. Aliás, o discurso do PT de anos de que se a gente perder, se a gente sair do poder, vocês vão perder os benefícios sociais, não cola mais. Olha só o que disse o diretor da Quest, o mais esquerdista dos institutos de pesquisa. Tem percebido que as pessoas pararam de ter medo de perder os benefícios sociais. Essa, Ana, foi uma mudança que foi produzida durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque durante muito tempo a ideia fundamental era de que o PT era o governo, era o partido, né, que entregava benefícios sociais, e se você não elegesse o PT, você podia perder esses benefícios. Com o aumento do Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil no governo Bolsonaro, as pessoas mudaram essa percepção. E hoje, Ana, 70% dos brasileiros não tem mais medo de perder benefício social caso o Lula perca a eleição. Galera, o povo pegou a carta de alforria. E por isso o Bolsonaro vence em todas as pesquisas. Algumas delas em primeiro turno. Então prendam o Bolsonaro, senão ele volta. E isso é um fato.
Mais uma vez o presidente segue doente, debilitado, porque o carinha do PSOL, base aliada do lulismo, sabe, do partido da Erika Hilton, por seguir uma linha totalmente radical e maluca, tentou matar o Bolsonaro. Foi a primeira tentativa de impedir o povo de arrancar as algemas colocadas pelo PT. E agora a prisão do presidente Bolsonaro será a segunda tentativa. Mas olha só, nem assim vocês vão conseguir. Nada, absolutamente nada, vai parar o que já começou. Lula, você já acabou. Só pede para sair, Biden dos trópicos. E é isso.